Olá, minhas saudações a você, meus queridos amigos e estudantes da palavra. Nesse comentário eu quero esclarecer com você as principais dúvidas que surgiram do estudo que fizemos agora, Apocalipse, os poderes do mal e a vitória do Cordeiro. Nós vamos falar um pouco sobre as datas mencionadas no estudo, 1798, 1844 e 1929. Vamos falar um pouco, vamos discorrer um pouco sobre essas datas e os seus acontecimentos, seus marcos históricos, e depois nós vamos esclarecer a questão da besta do abismo, que é uma questão bem importante para estar bem entendida, bem fixada na nossa mente. Então eu quero orar com você agora, peço que feche seus olhos para falarmos com Deus. Pai de amor que estás no céu, dirige nosso estudo, Senhor, inspirando aquilo que eu vá concluir de raciocínio, de estudo, em comunhão contigo, e iluminando também a mente das pessoas que estão fazendo a mesma coisa, Senhor, para terem sua fé aumentada, sua comunhão, e estarem se preparando para viver eternamente com o Senhor, estarmos nos preparando. Tudo isso nós te pedimos humildemente pelos méritos de teu Filho amado, nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, meus queridos, vamos começar falando sobre a data de 1798. Por que 1798, como que nós podemos saber, entender que 1798 é uma data que determina o início do tempo do fim? Como que nós podemos determinar isso, esse chamado tempo do fim? Bom, estudando as profecias, vendo as ordens das sequências, com a nossa familiaridade, nós entendemos melhor a ira das nações, as angústias e tudo mais. Mas, principalmente agora, nesse estudo, eu quero falar para você, lembrar você, mencionar que com 1798 sendo a data da ferida mortal, o fato histórico conhecido como ferida mortal, que foi o fato no qual, em 20 de fevereiro de 1798, o general Berthier, a mando de Napoleão Bonaparte, ele invadiu a cidade de Roma e declarou o fim do domínio político do papado, capturando assim o Papa Pio VI, certo? Então, este ato pôs um fim temporário na supremacia da igreja. Então, por isso, após este acontecimento histórico, o que aconteceu? Concomitantemente, juntamente com isso, 1798 em diante, começou a haver um maior reavivamento bíblico, certo? Com maior estudo das Escrituras e principalmente o maior interesse pelos livros de Daniel e Apocalipse. Tudo isso foi decorrente desta ferida mortal, desta queda que houve, certo? Com este aprisionamento do Papa. Então começou a surgir as sociedades bíblicas, começou a aumentar o interesse por Daniel e Apocalipse, e dali então veio o movimento milerita, né? Ou que alguns chamam de mileniarita, né? Referente ao milênio, e nós vamos falar um pouco quando nós respondermos aqui a quarta pergunta, que nos fala da besta do abismo. Então fique aqui até o fim e preste bastante atenção. Então 1798 é um marco nas profecias bíblicas, por isso, pela ferida mortal e pelos acontecimentos, pela iluminação bíblica que surgiu decorrente dela. Então, agora nós podemos passar para a segunda pergunta, que mais, né, a segunda dúvida, segundo esclarecimento para este estudo que tivemos ontem do Apocalipse. Então vamos lá, a data de 1844, mais especificamente em 22 de outubro de 1844, o que aconteceu aqui na Terra? Houve um evento conhecido como desapontamento. Bom, um grupo de cristãos que eram denominados ali do movimento millerita, né, de Guilherme Miller, que aguardavam a volta de Jesus, sofreram uma grande decepção, porque chegou nessa data e Jesus não voltou, 22 de outubro de 1844. Mas este desapontamento deu origem ao movimento que formaria o movimento organizado adventista do sétimo dia, que restaurou a guarda dos 10 mandamentos na terra e se espalhou, né? Na terra eu falo que acabou se espalhando para o mundo inteiro. Então é um movimento organizado que guarda os 10 mandamentos da Bíblia.
no mundo inteiro, que surgiu com este desapontamento. Então, qual foi o erro deste grupo de cristãos, conhecidos como mileritas, né, que depois formaram os adventistas? O erro deste grupo foi achar que o santuário a ser purificado da profecia de Daniel 8 seria a terra, mas não, este santuário é o céu. Então nós entendemos, nos aprofundando mais no estudo, hoje que Jesus adentrou no lugar santíssimo para fazer a expiação e o juízo, certo? Mas não aqui na terra, que não se adentrou, não veio aqui para a terra, mas sim o santuário a ser purificado foi o santuário do céu e não o da terra. Nós conhecemos pela Bíblia que existe um santuário no céu e que o santuário que foi construído na terra no Antigo Testamento é figura e sombra deste santuário verdadeiro do céu. A Bíblia nos diz isso. Então, a profecia de Daniel 8, verso 14, que nos diz: até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Então, 1844 é uma data muito importante, onde Jesus entra no lugar santíssimo para começar a fazer a expiação do juízo. Então, o santuário do céu já está sendo purificado e Jesus está fazendo o juízo. Começou pelo juízo dos mortos, das pessoas já mortas, e começou também pela casa de Deus. Isso a Bíblia nos revela, certo? Então, aí está a importância de 1844. Agora vamos para a terceira data, 1929, mencionada também no nosso estudo, que é o início da cura da ferida mortal. Então, 1929, em 11 de fevereiro mais especificamente, o cardeal Pietro Gasparri e Benito Mussolini assinaram o Tratado de Latrão, que transformou a cidade do Vaticano em um estado independente e reconheceu o pontífice como chefe de estado, certo? Os papas foram considerados chefes de estado, receberam até o Vaticano para reinarem sobre esse país, entendem? Então, 1929 foi o início da cura da ferida mortal. E essa ferida vai estar totalmente curada quando Roma recuperar toda a sua supremacia do tempo do fim. Então, meus queridos, agora nós já esclarecemos um pouco mais sobre as 3 datas mencionadas no estudo passado para você que ainda não tinha familiaridade, ou mesmo você que ainda está se aprofundando no estudo das profecias bíblicas de Daniel e Apocalipse. E agora nós vamos falar um pouco sobre a besta do abismo. Como que nós podemos entender, como que nós sabemos que Satanás é a besta do abismo, aquela que era e já não é e que há de subir do abismo. Bom, então vamos ler o verso e depois nós vamos falar a explicação. Apocalipse 17:8, abra sua Bíblia lá, em Apocalipse 17:8, que nos diz assim: a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Bom, nós já entendemos a ferida mortal, nós já falamos sobre essa besta, a besta que saiu do mar, que recebeu o poder de Satanás, a Igreja Católica no início dela e depois que se passou a ser chamada de prostituta, depois que, a partir de 1844, mais ou menos, certo? Então, meados ali de 1844, ela pôde já ser chamada de prostituta. E nós entendemos por que também. Porque surgiu um movimento puro que guarda os 10 mandamentos na terra e ele foi se tornando mundial, certo? Então, além disso, aqui diz que era e já não é, diz que ela vai à perdição. Aliás, diz antes que era e já não é, depois diz que há de subir do abismo e irá à perdição. Esta passagem, essa expressão, há de subir do abismo, nós precisamos um pouco de conhecimento anterior, conhecimento prévio para entendermos. Há de subir do abismo, subirá do abismo no futuro. Quando isso ocorrerá? Bom, isso ocorrerá já com o fechamento da porta da graça. Com a porta da graça, com a graça já findada nesse mundo, certo? Então, para isso, nós temos que entender os 3 juízos principais que existem, que a Bíblia nos mostra.
Então a Bíblia nos mostra o juízo investigativo, que é o juízo que está ocorrendo hoje, quando Jesus está fazendo ali a expiação e fazendo o julgamento de todos os mortos, certo? Depois esse juízo passará para os vivos, na abertura do 6º selo, com o decreto, e depois com o decreto que anulará a lei de Deus aqui na terra, e depois existirá o juízo de comprovação. Quando que é esse juízo de comprovação? O juízo de comprovação, ele vai ocorrer depois da volta de Jesus. Porque passadas as trombetas e as pragas, após findada a graça, passadas as trombetas e as pragas, Jesus volta nas nuvens do céu e o seu povo sobe com ele e fica lá 1000 anos. Enquanto isso, a terra vai se tornar um abismo. Ela fica sem nada, destruída, então ela se torna um abismo. E Satanás não tem a quem tentar na terra. Por isso a Bíblia nos revela que ele estará no abismo. Porque a Bíblia nos revela que passados 1000 anos a cidade santa desce do céu. E ali então antes haverá o juízo de execução, mas durante esses 1000 anos haverá o juízo de comprovação. Durante esses 1000 anos, todos os nomes passarão em juízo e serão comprovados na mente de todos os salvos, tanto que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Então, esses 1000 anos é o juízo de comprovação. Então, quando a cidade santa descer do céu, findados 1000 anos, findado o juízo de comprovação, Satanás vai ressuscitar os mortos perdidos que estiverem na terra. Preste atenção porque é muito detalhado mesmo. Satanás vai ressuscitar estes mortos perdidos e eles vão invadir a cidade santa. E aí então desce fogo do céu e elimina para sempre os perdidos, que é o juízo de execução. Imaginem que triste, né? Para quem estiver do lado de lá, vai ser morto. Alguns vão morrer mais rápido e outros vão demorar um pouco mais, proporcionalmente às suas obras, mas todos serão mortos para nunca mais existir. É uma morte de consequências eternas, como eu já expliquei aqui no canal, num estudo denominado um ato de amor, certo? Então, é uma morte de consequências eternas, é o juízo de execução. Mas antes dele acontecer, a cidade santa desce do céu, terminando os 1000 anos, que é o juízo de comprovação. Então, guarda esses 3 juízos: juízo investigativo, juízo de comprovação e juízo de execução. 3 juízos, certo? Então, terminado o juízo de comprovação, a cidade santa desce do céu e Satanás ressuscita os mortos, como se ele subisse do abismo. Por isso que o versículo bíblico fala, e há como diz aqui, ó, onde está o verso? E irá a perdição. E há de subir do abismo e irá a perdição. Apocalipse 17:8. Por isso que o verso bíblico nos fala que há de subir do abismo e irá a perdição. Ele vai subir do abismo e depois será queimado, certo? Instigará os ímpios a atacar a cidade santa e depois serão queimados todos para a morte eterna. Então é assim que é concluído a história desse mundo. É só uns pequenos detalhes para poder esclarecer mais profundamente para você essas dúvidas mais comuns que ocorreram no estudo passado que fizemos agora. Então, que Deus te abençoe e até um próximo estudo, pela graça, misericórdia e o grande amor de nosso Deus.